Jogos como, por exemplo, Milton Leite, Ricardinho e Alexandre Losetti, que acabaram de transmitir a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense. É jogo de G alto, né? Porque o Palmeiras agora já começou a olhar para o G1, né? O Palmeiras quer alcançar o Botafogo e segue na missão, né, Milton? O Atlético Paranaense vai ficando um pouquinho para trás na luta pelo G6, que agora pelo menos não tem o Fluminense, né? Exato. Para quem estava secando o Fluminense, os adversários, né? Tem um rival muito próximo ali que é o Flamengo, tem esse pensamento pragmático. Bom, menos um para lutar por vaga no G6. Fala, Milton, bem-vindo de volta. Tudo bem, Barreto? Um grande abraço para você, para a Jéssica, para o PC, para todo mundo que está ligado aí no Sport TV. E acho, Barreto, que esse jogo, né? Quer dizer, essa semana, na verdade, né? Se a gente pensar na vitória épica que o Palmeiras teve sobre o Botafogo, naquela virada impressionante. E hoje até sem jogar um grande jogo, né? Mas fez o suficiente para ganhar a partida. É uma pressão que ele vai botar para cima do Botafogo, que só joga na segunda-feira, né? O Palmeiras chega na mesma pontuação do Botafogo. Claro, o Botafogo tem 2 jogos a menos, mas ele obriga o Botafogo a ganhar pontos nesses 2 jogos, né? Porque senão o Palmeiras vai ultrapassar. Então vai botando um fogo, e não podemos esquecer do Grêmio, né? Que também ganhou hoje, também tá chegando ali naquela briga. A gente já tá vendo aí os melhores momentos. Losetti, Ricardinho, boa noite para vocês. Boa noite, Milton. Prazer estar contigo, Ricardinho. Um grande abraço ao pessoal da mesa, Barreto, Jéssica, PC. Parabéns ao torcedor do Fluminense. O campeão da Libertadores, a gente já sabe quem é. O campeão brasileiro está cada vez mais difícil. Parecia fácil, parecia que a gente ia acertar sem muitos problemas. Está cada vez mais difícil porque o Palmeiras encostou. Falta falar também do Red Bull Bragantino, que está a 4 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos e ainda tendo o confronto direto por jogar em Bragança no próximo domingo. Então o campeonato reviveu, né? Ele parecia definido. Hoje, como disse o Milton, um jogo bem protocolar das duas equipes. Os 15 primeiros minutos decidiram o jogo porque só o Palmeiras jogou. O Atlético começou num ritmo muito lento e o Palmeiras se aproveitou disso com o espaço. O Rafael Veiga letal, 17ª assistência no ano, e o Endrick, que está naquele momento em que ele está começando a se tornar o protagonista, está se sentindo muito à vontade, e a naturalidade com que ele saiu na cara do Bento, mesmo numa semana ruim, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, e deu uma cavadinha, mostra que ele já se sente completamente em casa nesse time principal. O Atlético foi crescendo ao longo do jogo, mas em nenhum momento a gente viu nada que sugerisse assim um brilho, um jogador numa atuação diferente, ou algo taticamente que pudesse desmontar o que tinha sido construído até então, a vitória do Palmeiras por 1-0. Até porque, né, mas chegamos numa fase do campeonato que é importante ganhar os pontos, né? Quer dizer, o Palmeiras era fundamental ganhar o jogo, que está mandante contra o Atlético Paranaense e tal. Muito mais do que jogar, fazer uma grande partida, porque isso não foi, né? Um grande jogo não foi. Não foi não, Milton. Um abraço a todos lá do Troca. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas fez um jogo suficiente para ganhar do Atlético Paranaense. Não só no início, que o início do Palmeiras foi muito bom, tanto é que chegou ao gol aos 6 minutos. Acho que o Palmeiras teve as melhores oportunidades do jogo. No primeiro tempo, além do gol, aquela cabeçada do Mike, que o Bento fez uma grande defesa. E no segundo tempo, várias vezes, com oportunidade ou de erros do Atlético Paranaense na saída de bola, ou de contra-ataque para poder criar uma possibilidade boa de finalização. Não conseguiu. Acho que foi um jogo de muitos erros de definição de jogada. Eu acho que o Palmeiras pecou por isso, por definir melhor a jogada, e o Atlético, se no primeiro tempo teve alguma possibilidade, teve a finalização do Fernandinho que pegou cruzado, o Atlético teve até um pouco mais de oportunidade no primeiro tempo. No segundo, o Atlético praticamente não construiu grandes jogadas, não criou dificuldade, né, para o gol do Everton e consequentemente para o Palmeiras. O Palmeiras vence porque mereceu, porque foi melhor que o Atlético Paranaense. Dá mais um passo rumo a esse sonho, a esse objetivo de repente chegar à conquista do título. Lógico, tem 2 jogos a mais que o Botafogo. E o Atlético Paranaense tem que melhorar o seu rendimento, principalmente ofensivo, e com uma atenção defensiva maior, com um início de jogo melhor, mais atento, porque hoje não iniciou com tanta atenção, para que consiga pontos para atingir o seu objetivo, que é estar na Libertadores ou numa pré-Libertadores, ou seja, num G6 no final do Campeonato Brasileiro. E no segundo tempo ali, né, Losetti? O Palmeiras teve até algumas chances em contra-ataque, como essa última que a gente viu do Piquerez ali, para matar o jogo mais cedo, né? E teve que sofrer até o finalzinho, né? O segundo tempo estava insosso até uma modificação do Atlético, né? Quando o Atlético passou a ter 2 alas ofensivos, o Rômulo na direita e o Canóbio na esquerda, porque ele tinha antes o Esquivel na esquerda, que não ataca tanto. Quando ele passou a ter Rômulo e Canóbio, ele conseguiu empurrar um pouquinho
pouquinho o Palmeiras para trás, conseguiu ficar mais no campo de ataque e automaticamente ofereceu esse espaço às costas dos alas para que o Palmeiras pudesse contra-atacar. Quanto mais o tempo passava, mais o Atlético avançava. Como não conseguia definir a jogada, como bem disse o Ricardinho, oferecia esse espaço que o Palmeiras tentou aproveitar primeiro com a sua dupla titular, o Breno Lopes e o Endrick, depois com os reservas que entraram, o Kevin e o Flaco Lopes, mas todos eles de alguma forma tomaram decisões erradas, né? Na hora de chutar fizeram o passe, na hora de passar chutaram, não chutaram bem, não passaram bem. De fato o Palmeiras poderia ter aumentado o placar, porque o Atlético, apesar de crescer no jogo, não conseguiu ser perigoso. Chamo só atenção, Milton, antes de encerrar, para o fato do Abel ter mantido o sistema com 3 zagueiros, mesmo com 2 zagueiros suspensos, os 2 principais zagueiros, o Gustavo Gomes e o Murilo. Ele manteve o Luan no meio da zaga, com o Marcos Rocha sendo o zagueiro. E quarta-feira tem Flamengo e Palmeiras, hein, Barreto? Quarta-feira tem esse Flamengo e Palmeiras aí quente, né? O Flamengo vai continuar devendo um jogo contra o Bragantino. Sim. São 2 ali que estão posicionados nessa briga pelos primeiros lugares, né? Hoje o Bragantino à frente do Flamengo. O Bragantino que amanhã joga com o Corinthians. E pode se aproximar de novo do Palmeiras, né? Aquela história de você fazer o seu jogo por último, né? Você vai monitorando seus adversários, mas também se ninguém ajuda, a pressão se volta contra você, né? É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo com o Botafogo nesse momento. Vai ter um teste de maturidade o Botafogo. O Palmeiras ganhou, o Grêmio ganhou, aí vai que o Bragantino ganha também. Desse da frente aí só o Atlético, né? Que tropeçou. No empate com o América. O Atlético nesse segundo turno, ele tem... O Atlético Mineiro, perdão, porque a gente está falando de outro Atlético. O Galo tem tropeços com Curitiba, derrota, Cruzeiro, derrota e o América empate. Todas as 3 equipes de segunda página de tabela. Perdeu para o Vasco também. Parecia que tinha quebrado essa... O Atlético tinha uma sequência maluca, né? Era meio o Robin Hood do campeonato. Pegava um time da parte de cima da tabela e ganhava. Ia bem, aí Palmeiras. Aí perdia em casa, né? Tava oscilando demais. Mas enfim, esse Flamengo e Palmeiras vai ser muito interessante. E o Botafogo vai estar de olho, né? Depois de enfrentar o Vasco na segunda-feira. O Botafogo, depois do jogo de quinta-feira, com aquela virada que mentalmente e emocionalmente encorpa qualquer equipe, o teste de maturidade do Botafogo vai ser na segunda-feira. O que o Botafogo quer para o restante do campeonato? Se conseguiu superar a pancada que foi aquela virada do Palmeiras, e se continua, e se quer realmente ser campeão. Se quiser realmente ser campeão, tem que mostrar uma maturidade que não conseguiu em determinadas situações mostrar, e por isso a vantagem foi praticamente dizimada. Então, essa cena aqui a gente não vê há muito tempo, né? Desde a terceira rodada. Com o mesmo número de pontos do segundo colocado. Tem 2 asteriscos nessa igualdade, né? O Botafogo ainda joga nessa rodada e continua devendo o seu jogo contra o Fortaleza. Então, o Botafogo tem potencialmente 6 pontos a mais do que o Palmeiras. Mas fica na obrigação de pontuar, mas né? esses pontos não existem ainda. Não existem. Tem que fazer esses pontos. E diante de um adversário que está com 34 pontos, que se vencer o Botafogo, empata em pontuação. O Bahia já perdeu, por exemplo, nessa rodada. Exato. Já alcança 1 ali. Exato. Então, os 2 times entrarão em campo com obrigações distintas. A necessidade de vencer é a mesma, mas as obrigações dentro da tabela são distintas. E nessa pressão psicológica, o Botafogo tem que dar a resposta imediata. Porque se não consegue confirmar já de imediato essa retomada, aí eu acho que esse clima que está todo mundo sentindo que pode ser que está perdendo aí o campeonato, fica cada vez pior. E o Milton, Ricardinho e Losetti viram um Palmeiras cada vez mais seguro. Fez um jogo brilhante? Não foi brilhante, mas foi seguro. Foi até uma pergunta que o Milton fez para os 2 na reta final do jogo, né, Milton? Ele disse assim, bom, agora não é hora de... Né, quer dizer, se puder jogar bem e ganhar, excelente, negócio fechado, né? Mas o principal do momento... Dizem que final não se ganha, final não se joga. Acho que pode se aplicar a reta final de um campeonato de pontos corridos, né? Principalmente do jeito que está o campeonato e com esse detalhe, né, Barreto, o que é lamentável, eu acho, do ponto de vista, o Losetti também já falou sobre isso, que é esse monte de jogo diferente, né? Quer dizer, um tem 32 jogos, outro tem 29, outro tem 30, vai ter jogo até depois de que o campeonato já deveria ter acabado, né? Que seria 13 de dezembro, já empurraram o campeonato para o dia 6. Isso é muito ruim, né? Você olhar para a tabela e ficar dizendo, não, mas o Botafogo tem 2 jogos a menos, não, mas o Fortaleza tem não sei quantos jogos a menos, porque o outro tem um jogo a mais. É muito ruim isso, né? Você ficar com esse tipo de coisa. Porque, eu repito, o Botafogo tem 2 jogos a menos, mas ele entra contra o Vasco quase com a obrigação de ganhar o jogo, porque o Vasco está lá embaixo, né?
Ele entra tendo que somar pontos em todos os jogos. Tem 2 jogos a menos? Tem, mas ele tem que ganhar os jogos, né? Senão não adianta nada. É possível que o Botafogo entre em campo contra o Fortaleza, quando esse jogo for realizado, muito mais pressionado do que teria entrado na data natural do jogo. Eu acho, além de ruim, injusto, né? Se você escapa da premissa dos pontos corridos, que é de equidade o tempo todo, principalmente na reta final do campeonato. Só tem um aspecto importante na classificação ainda, que é o Botafogo, mesmo com os 2 jogos a menos, tem uma vitória a mais. É por causa dessa vitória a mais que o Palmeiras que ele ainda é o líder, e não por causa dos jogos a menos, né? O jogo a menos não entra no critério de desempate, então isso é muito importante, porque ainda que o Botafogo perca esses 2 jogos, né, até igualar o número de jogos do Palmeiras, ele pode continuar à frente. Me parece que agora a questão é muito mais mental, como já bem observaram nossos amigos. É isso, e a gente não pode lembrar que, falando do Botafogo, que ele vai jogar com o Vasco na segunda-feira, que é um jogo importante não só pelo campeonato, mas a questão emocional, como o PC colocou muito bem, pelo último jogo contra o Palmeiras, e também por ter diminuído nesse momento, independentemente de ter 2 jogos a menos, essa distância que já foi o quê? De mais de 10 pontos. Isso conta nesse momento, porque você jogar com confronto, entre aspas, né? Você ter o conforto de ter uma pontuação e agora você diminuir ela. E outra, o próximo jogo depois do Vasco, se eu não me engano, é o Grêmio do Botafogo. Então é uma semana decisiva para o Botafogo. E depois o Bragantino. Como são para todos os times. Como era o jogo hoje para o Palmeiras, para o Atlético Paranaense, reta final de Brasileiro. É importante jogar bem? Mas nesse momento é muito mais importante pontuar. Milton Leite, Ricardinho, Alexandre Losetti, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Troca de Passes. Bom retorno para casa, bom descanso. Nós continuamos. Um abraço, gente. Valeu. Só queria que estamos ligados lá, só deixar aquele recado, né, de que quando pintarem as entrevistas coletivas. Eu só queria acrescentar uma coisa em relação ao Palmeiras e que tem que servir de alerta. O Botafogo é o líder do campeonato, ainda depende do seu próprio desempenho, dos seus resultados para conquistar o título. Mas esse campeonato agora ele entra numa parte em que o aspecto mental, ele talvez em alguns momentos será mais importante do que o jogo bem desenvolvido. Sempre disse isso, repito e vi a prova disso na última quinta-feira. O Palmeiras mentalmente é a equipe mais forte do Brasil. É uma equipe que faz um jogo no primeiro tempo contra o Botafogo inexistente, uma caricatura ruim do que é capaz de fazer o Palmeiras, e no segundo tempo muda o seu perfil de jogo. Hoje fez um gol com 6 minutos e não foi ameaçado pelo Furacão, nem um momento sequer. Então é um time muito forte mentalmente. Agora, esse campeonato, como a gente começa a dizer, se você olhar, quantos jogos faltam para o fulano? Quais são os jogos? É uma sucessão de não tem como achar fácil. Então o jogo vai estar aqui, ó. O jogo está no pé, claro, o jogo está sempre no pé, no que diz o técnico, mas se o jogo ele vai ser muito decidido aqui. A grande expectativa para segunda-feira é saber como o Botafogo entrará em campo do ponto de vista mental, confiante, seguro, se por acaso sofrer um gol, como reagirá, se fizer um gol, como se comportará. Esse é o desafio, e esse desafio vai ser para essas equipes. Quem é que está aqui a passeio no campeonato? São Paulo, Fluminense, ambos estão a passeio. Sim. Já estão na Libertadores do ano que vem, 45 pontos o Flu, 42 de São Paulo. Então estão a passeio, certo? Exceto essas 2 equipes, e Curitiba e América, que estão com uma enorme dificuldade de demonstrar uma reação que estimule comentários mais otimistas, todas as outras estão com obrigações dentro do campeonato. E todas as outras precisam mentalmente ser fortes. E aí, família palestrina, eu trouxe mais informações do Verdão para vocês. Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. O Palmeiras entrou em campo neste sábado diante do Corinthians em partida válida pela ida da semifinal do Paulistão Feminino. E jogando no estádio Jaime Sintra, as palestrinas foram derrotadas por 1-0.
A equipe de Ricardo Belli entrou em campo e encontrou dificuldades para impor problemas ao Corinthians. Apesar de também sofrer pouco na defesa ao longo da partida, o Alviverde sofreu um gol na reta final do primeiro tempo. Agora as palestrinas voltam a campo no dia 12 de novembro, às 11 horas, na Neoquímica Arena. E o time de Ricardo Belli precisa vencer por ao menos 2 gols de diferença para avançar à final do Paulistão sem a necessidade de cobrança de pênaltis. Então é isso, família. Muito obrigado por estarem até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Até mais e avante palestra!